A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Eu quero compartilhar com vocês neste momento um assunto que é, no mínimo, delicado, polêmico, cheio de pontos de vistas, de definições, de ensinos, de entendimento. Varia-se em sua grande e maravilhosa possibilidade. E eu quero apenas ter mais um acréscimo sobre um assunto tão importante que é dinheiro, riquezas, posses, coisas que nós precisamos para subsistir neste tempo da nossa existência. Eu lhes convido a abrirem comigo as suas Bíblias para o livro de Provérbios, capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 4, onde diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Como recompensa da humildade e o temor do Senhor, a pessoa recebe riquezas, honra e vida. Eu poderia dizer, são três coisas essenciais. Nós vamos falar um pouco sobre riquezas. Uma delas, a honra e a vida, nós iremos falar em uma outra oportunidade. Aí você pode estar pensando assim, mas falar de dinheiro é algo tão constrangedor, é algo tão polêmico, é algo tão desagradável, é algo tão natural, é algo tão carnal. Não. Se você analisar, a Bíblia fala sobre dinheiro e ensina-nos como dele usufruir, como alcançar e como usá-lo. Quer ver? Olha só a sua importância. Em Eclesiastes, capítulo 10, no versículo 19, está escrito assim: o festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Ou seja, o dinheiro é a resposta para todas as coisas. É interessante observarmos isso, porque muitas vezes as pessoas acham que não precisa de falar de dinheiro, não precisa se preocupar com dinheiro, não precisa ter dinheiro. É um grande equívoco. É um extremo que dele devemos fugir. Eu vou lhes dar uma dica tremenda dada por um homem de Deus, a saber, Agur, no capítulo 30 do livro de Provérbios. Nós encontramos esse homem orando, no versículo 7 até o versículo 9. Olha a oração dele, Agur, filho de Jaque de Massá. Versículo 7 do capítulo 30 de Provérbios. Duas coisas te peço, não me negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou, empobrecendo, venha furtar e profane o nome de Deus. É interessante esse texto. Nós vemos ele falar 4 coisas, mas ele pediu Deus 2. Então, antes das 2 coisas que ele pede a Deus, ele fala das consequências que essas coisas causam. Primeiro, ele diz: afasta de mim a falsidade e a mentira. Então ele diz: não me dê nem a pobreza e nem a riqueza. Quando você é uma pessoa excessivamente rica, pode acreditar, a falsidade vai acompanhar você. Quando você é uma pessoa muito pobre, você vai mentir. Então você vê que a riqueza excessiva, o extremo, e a pobreza excessiva são danosas. Então ele vai e diz sobre algo importantíssimo, contentamento. Dá-me o que me for necessário. Muita gente pensa, o que é necessário é a pobreza. Não. O que é necessário é a riqueza, de forma alguma. Ele está falando sobre equilíbrio. Entender que o dinheiro tem um valor no contexto geral, mas não o valorizá-lo acima do que realmente é prioridade. Jesus fala sobre isso no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Ele fala sobre a questão daquilo que é prioridade. Acompanhe, por favor, nessa leitura e você vai entender melhor. Capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, a partir do versículo 25. Ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso ou preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos pelo vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo.
Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, os que não conhecem a Deus, é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará consigo os seus cuidados. Basta ao seu dia o próprio mal. O mal de hoje, viva ele, não viva o mal de amanhã. Mais ou menos isso. E Jesus está falando aqui, priorize o reino de Deus e a sua justiça. Porque o reino de Deus, como disse o apóstolo Paulo em Romanos, ele fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Todas essas coisas, Deus sabe que delas necessitamos. E Ele as deixou para que nós as usufruamos, as conquistemos, as tenhamos. Mas, se nós as priorizarmos, nós iremos cair em grande equívoco. Porque nós estamos dando ênfase a coisas transitórias, ao invés de darmos ênfase a coisas duráveis que são eternas, que são provenientes de Deus. E quando nós priorizamos o que Deus prioriza, aquilo que é secundário nos acompanhará. É aí que entra o grande propósito daquela oração daquele homem. Ele pediu a Deus isso, esse equilíbrio, esse contentamento. Um motivo para nunca sair do propósito de Deus. Ter condição para ajudar, para servir, para se manter, para ser honrado, para ter respeito, para poder pagar, para poder fazer alguma coisa. Sim, isso é importante, isso é saudável. Isso é necessário, porque o dinheiro é a resposta para tudo aqui na Terra. Nós precisamos de dinheiro para pagar, para comprar, para fazer, para acontecer, mas nós não podemos priorizar o dinheiro. E é isso que a Bíblia nos ensina. Ela ensina-nos a encontrarmos o equilíbrio entre coisas espirituais e coisas naturais, e coisas materiais. É claro que não podemos comparar umas com as outras. Devemos priorizar as coisas espirituais e não podemos nos tornarmos negligentes às coisas materiais. Temos que cuidar delas também. E para isso, nós temos que priorizar as coisas espirituais, porque isso acontece como que automático. O temor do Senhor e a humildade têm como presente, como prêmio, riquezas, honra e vida. Então, não se equivoque achando que Deus não te dará condição de vida melhor. E nem se exaspere achando que você deve ficar mais rico que todo mundo. Mas tenha em mente uma consciência. As riquezas, a honra e a vida poderão vir para você quando você é humilde, quando você teme ao Senhor. E para finalizar, nós vamos a um texto muito usado, de forma até mesmo equivocada em determinados aspectos, que fala sobre o dinheiro. Fala lá em 1 Timóteo, quando o apóstolo Paulo fala com Timóteo, o ministro da palavra, com respeito a essa maravilha. Ele fala com ele para tomar cuidado com o dinheiro, porque o dinheiro pode trazer dano, sim, mas vamos analisar como Paulo diz e o que realmente quer dizer aquilo. 1 Timóteo, capítulo 6, olha que coisa maravilhosa. Eu vou ler do versículo 3 em diante, porque diz respeito à salvação, diz respeito à doutrina, diz respeito ao Evangelho, diz respeito às nossas situações em todos os aspectos. É a palavra de Deus. Capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo 3 em diante, diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados de verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes.
Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Preste atenção nisso. O texto fala da piedade, fala do ensino de Cristo, que tem por base a piedade. E dentro da piedade tem o contentamento, e não o conformismo. Não se conformar com uma situação medíocre, uma situação mísera, uma situação sem recurso. Não é isso. Mas é o contentamento. É a consciência que você pode ter, mas você deve primeiramente ser. Então Paulo enfatiza, finalizando no versículo 10, porque o amor ao dinheiro. Enquanto Salomão diz assim, o dinheiro é a resposta de todas as necessidades. E Paulo fala, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então não é o dinheiro que é o problema, é o que você sente acerca do dinheiro. É como que você busca ter dinheiro. Se você busca ter uma vida melhor, tendo por prioridade o reino de Deus, você está correto. Deus vai te abençoar e você vai prosperar. Sim, você vai ser generoso, porque a alma generosa, ela prospera. A alma próspera, ela é generosa. Quem dá ao pobre empresta a Deus. Quando você é generoso, Deus vai te abençoar. Quando você é uma pessoa que doa, que ajuda, que colabora com o trabalho em que você está envolvido, com o ministério em qual você está inserido, com as pessoas em sua volta, quando você é uma pessoa que tem generosidade, você está temendo a Deus, você está sendo humilde e Deus te prosperará. Então você terá como prioridade o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então você não vai amar ao dinheiro, você não vai priorizar o dinheiro. Você vai entender que ele tem importância, porque ele é a resposta. Mas você vai amar primeiramente a Deus e a sua obra. Então vamos largar de sermos forçosos na nossa persuasão, tentando impor sobre os outros, extorquir os outros, forçando-nos a trazer dinheiro para a igreja de forma tão maldosa. Vamos ensinar eles a prosperarem, simplesmente sendo generosos, voluntários, porque isso é que Deus espera de nós, a voluntariedade, a espontaneidade. Porque quando somos assim, estamos demonstrando que estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus e Deus nos levará a vivermos uma vida plena em toda e em qualquer situação. Amém? Glória a Deus. Nunca se esqueça, a verdade está aí, em suas mãos, em sua vida, através da palavra de Deus. O galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. O dinheiro é a resposta para tudo. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O dinheiro é importante, mas o reino de Deus é incomparavelmente mais. Então priorize Deus e Deus te abençoará em todas as coisas que lhe for necessário. Que Deus abençoe a todos e que fiquem à vontade para crescer a este comentário com novas informações, com novas passagens bíblicas, porque isso é da vontade de Deus, que cresçamos em conhecê-lo e prossigamos em conhecê-lo mais e mais. Que Deus prospere, ajude, fortaleça, ilumine e guie-nos em toda a verdade. Em nome de Jesus.